Olá pessoal, sou Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo, bem-vindo ao nosso canal Jardim Sem Segredo. Hoje iremos falar de plantas de sombra, no qual aqui a gente tem algumas espécies com o jardim e falar alguns cuidados, alguns tratos e algumas características. Primeiramente, para caracterizar uma planta, mesmo que você não tenha conhecimento, que são plantas de sombra ou meia sombra, ela tem a característica de uma folhagem com um verde mais intenso. Esse verde mais intenso é principalmente responsável pela produção de clorofila pela planta. Então aquela folhagem há muita produção de clorofila para ela ser mais eficiente na fotossíntese. Então a clorofila é o principal pigmento pela fotossíntese, que é a produção final, é o resultado de açúcares e amidos. Essas folhagens verdes escuras pegam num ambiente de pouca luz, conseguem captar com muita eficiência aquela pouca luz e transformar aquilo em carboidratos. Por isso, quando você vê folhagens com uma tonalidade bem intensa no verde, é um indicativo que aquela planta é uma planta de sombra ou meia sombra. Aqui nós temos a espécie Monstera deliciosa, vulgarmente chamada banana de macaco, porque o fruto é consumido principalmente por macacos que estão na região ali. A gente também pode fazer o consumo, só tomar o cuidado para consumir esse fruto depois de maduro, porque se consumir esse fruto sem amadurecer, provavelmente você vai ter algum problema de intoxicação, coceira na garganta, então não deve ser consumido o fruto verde, somente o fruto maduro. A folhagem dessa planta é uma folhagem bastante intensa, um verde bastante intenso, no qual de manutenção simples, que a gente deve só fazer poda nas folhas velhas e que foram secando ali. Ela tem uma característica de soltarem raízes e essas plantas vão subindo em troncos. Então esses troncos, caso tenha do lado possibilidade, elas vão subindo e aumentando a altura dela cada vez mais e desenvolvendo cada vez mais. Ao lado vemos aqui maranta. Maranta também, plantas bem características de local sombreado. Lembrando que essas plantas, as marantas, a folhagem é bem grande, em local de vento intenso, isso ocorre a rasga, pelo fato do vento balançar as folhas, rasga muito aquelas folhas. Então deve ser plantada em local que não tenha grande intensidade de vento. Mas em locais onde está protegido, debaixo de árvores, de mata, é uma planta muito bem-vinda para ser plantada. Tratos que a gente dá nela. Essas plantas de sombra, normalmente é muito importante a colocação de matéria orgânica. São plantas que respondem muito bem à adubação orgânica. Então é importante colocar humus de minhoca, composto orgânico, um esterco de gado curtido, de preferência que não tem erva daninha, para não entrar muita erva daninha naquele seu canteiro. E essa planta responde muito bem a isso, a solos bem fofos, com bastante matéria orgânica, no qual esses solos e a resposta é muito grande para isso. Em termos de manutenção, basicamente é só fazer a poda das hastes das folhas que forem envelhecendo. Então são tratos bem fáceis e bem reduzidos que a gente tem com uma planta dessa no jardim. Outra característica dessa planta é que ela é uma planta que a gente pode chamar como indicadora de umidade no solo. Quando falta água no solo, essas folhas enrolam nela, só formando um canudo. Isso mostra que naquele local há necessidade de jogar água, então a planta por si só fecha a folha, diminuindo a superfície de contato com o vento, com isso há uma economia de água, uma redução de perda de água pela passagem do vento sobre as folhas, então a exposição daquela folha é diminuída. Junto a isso, é muito fácil essas plantas de manterem desde que aquele ambiente foi bem escolhido. E esse ambiente é muito importante. Aqui você pode ver que está debaixo de copa de árvores e que o sol que pega aqui é até 10 horas da manhã. Posteriormente ao sombreamento, porque o sol já subiu, e ao sombreamento dessas espécies aqui, e que vai formar um ambiente adequado para ela desenvolver. Então, junto a isso, vocês vão ter uma boa planta tomando esses principais cuidados, que é adubação com matéria orgânica pelo menos uma vez por ano e limpeza das folhas que foram secando dessas espécies aqui.